Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui de novo para falarmos sobre o nosso módulo 2, no capítulo 6, né? Aí fala, eu vou contar uma história. Vocês vão fazer a leitura de imagem lá na casa de vocês e vão ler essa parte amarelinha. Depois, se quiserem, podem também tentar responder as perguntas dessa parte verde, né? Como sempre, o nosso módulo ele tem o início de conversa, que inicia com um texto, que eu não vou ler o texto, vocês vão ler em casa, com muita calma, o velho, o menino e o burro. Aí tem o vocabulário, sempre atentos para o vocabulário aqui embaixo, na 52, depois na 53. Quando fizermos a live, para fazermos a correção, aí faremos essa leitura, ok? Para vocês entenderem melhor. Na página 53 também temos o vocabulário, que é muito importante, o significado das palavras do texto. Na 54 continua o nosso texto, tem muitos parágrafos. Vocês vão ler também o vocabulário, sempre aqui abaixo, né? Na página 55 começa as atividades, que eu só vou dar uma lida rapidinha. A interpretação oral faremos na nossa live. E a escrita, eu só vou dar uma lida para vocês entenderem mais ou menos. O conto popular que você leu é um texto narrativo, ou seja, o que é narrativo que nós já falamos? Que é contado por alguém, né? Identifique e contorne no texto os personagens dessa história. São 3, são os protagonistas, né? Ou vocês já vão descobrir que eu não preciso falar. Quem são os protagonistas, ou seja, os personagens principais? São aqueles que você vai sublinhar lá no texto e vai escrever aqui. Exercício 2. Assinale qual é o tipo de narrador que relata esse conto. Tem o narrador personagem e tem o narrador observador. Se ele está contando a história, ele não está dentro da história, está contando. Então, ele está observando, né? Então, ele é um narrador observador. Ok? Justifique sua resposta. Acabei de justificar. Por que ele é o narrador observador? Porque ele está de fora, ele está contando, ele está dentro da história. Exercício 3. Qual é o lugar em que a história acontece? Aí você vai botar, acontece onde? Numa estrada, né? Uma estrada que ninguém sabe o nome, só que ela liga um lugar a outro, que você vai ver posteriormente ao ler o seu texto. Exercício 4. Indique a ordem em que as cenas a seguir ocorreram de acordo com o texto. Bom, esse tipo de exercício, a maioria tem um pouquinho de dificuldade. Você vai numerar de 1 a 5, na ordem dos acontecimentos. Já percebi que vocês têm muita dificuldade. Então, prestem atenção na hora de numerar pela imagem só. Né? Não é tão difícil assim. É só prestar atenção no texto e ver a sequência exata, ou seja, a ordem exata. Na 56, também são exercícios escritos, que tem o número 5, diz assim: como o velho e o menino estavam se sentindo antes de encontrar os 2 homens no início do caminho? Por que eles se sentiam assim? Tem um motivo. 6. O que o velho e o menino fizeram após ouvir os comentários dos 2 homens? Também está fácil. Exercício 7. Quando viram uma dona de casa que estava na janela, o velho e o menino estavam satisfeitos. Por que eles se sentiam dessa forma? Aí você vai responder por quê. Letra B. Essa mulher concordava com a maneira como eles estavam andando, sim ou não e por quê? Ok? Na letra C, o que o velho e o menino fizeram após ouvirem o comentário da dona de casa? Você vai assinalar com X a alternativa correta. Se é a primeira ou se é a segunda. Vai indo para a página 57, no exercício 8, diz assim: no decorrer do caminho, o velho e o menino encontraram outras pessoas. Associe os personagens abaixo às informações a seguir de acordo com o texto. Aí tem número 1, senhora com a neta, e número 2, vigário e sacristão. Aí você vai assinalar 1 ou 2 de acordo com as características. Número 9. O que o velho e o menino fizeram ao ouvirem o comentário do vigário? Aí é com vocês. Aí abaixo, essa ideia funcionou? Sim ou não e por quê?
Número 10, releia um parágrafo do texto. Pelo caminho, toparam com 2 homens que, ao mirarem o velho e o menino, andando ao lado do burro, comentaram. O que eles comentaram? Assinale a alternativa que apresenta palavras que substituem as palavras em destaque sem alterar o seu sentido. Ou seja, toparam e miraram. Que é topar, é encontrar. E mirar é fixar o olhar, né? Então, já sabem o que vão responder. Na página 58, que é a última dessa sequência, número 11, um dos personagens afirma que o burro era um animal fornido. Pesquise a palavra fornido em um dicionário e escreva o que ela significa. O que quer dizer fornido? Quer dizer forte, né? Que tem muita resistência, robusto. Letra B. Com base no significado da palavra fornido, ao empregar a palavra burrinho no início do texto, o narrador revela o tamanho do burro ou afeto pelo burro. Muito fácil, que a gente já falou lá no grau de substantivo, que geralmente a gente, quando tem palavras que você adiciona um inho, como carinho mesmo, né? Como afeto. Exercício 12. Qual é o sinal de pontuação que introduz as falas dos personagens no conto? Contorne a resposta correta. Você já sabe que quem introduz a fala do personagem é a exclamação, a interrogação, reticências, travessão ou parênteses. Já sabe que é o travessão. Então vai envolver o sinal certo, que é o travessão, que introduz a fala do personagem. 13. O texto O Velho, o Menino e o Burro é um conto popular, ou seja, uma narrativa criada pela imaginação popular, passada oralmente de geração em geração, que transmite ensinamentos acumulados pela cultura de um povo, né? Vai passando de geração a geração, quer dizer, oralmente quer dizer falado. Tem a pergunta A, B e C que faremos na nossa live. Aqui tem um Vivendo Valores, que vocês podem marcar, os dois, né, que eu vou ler agora. Marquem logo. Devemos refletir e avaliar as críticas que recebemos para tomar as decisões certas e melhorar nossas atitudes, e não apenas para agradar os outros. E aqui abaixo diz o que é o conto popular. O que é o conto popular? É uma narrativa de tradição oral que busca, por meio dos conhecimentos e valores culturais, transmitir um ensinamento. Sempre tem uma moral, sempre tem um ensinamento no final da história. Os contos populares, eles costumam apresentar narrador-observador, personagens, tempo e espaço. Então, aquele narrador que está de fora, que está só olhando, né? Não está participando da história. É o narrador-observador. Ok? Essa sequência para na 58 e agora nós vamos falar na 59 de variação linguística. Geográfica, geralmente a linguagem, a variação linguística, eu vou só falar porque isso é matéria mais a nível de quinto, tá? Então eu vou dizer só quais são os tipos de variação linguística. A histórica, né, que é aquela que passa com o tempo e pode ser usada, surgirem novas, né, de acordo com o tempo. Existe também a regional, que nós vamos falar agora, aquela que varia de acordo com o lugar que a pessoa nasce, depois eu vou chegar lá. A social, que é onde exige o sexo, o grau de escolaridade, o grupo, né? E a estilística, que tem situações mais ou menos formais de comunicação, depende do lugar onde você está, do contexto, né? A linguagem, ela depende do contexto. Se você está vamos dizer assim, num julgamento, você vai usar um tipo de palavra, né? Se você está numa festa descontraída, você vai usar outro tipo. Então, a variação linguística, ela é assim, ela se divide em histórica, social, estilística e a regional, que nós vamos falar agora. A regional, eu vou dizer só rapidinho o que é para vocês. A linguagem regional, ela sofre alteração de vocábulos e expressões de acordo com o lugar. Quer dizer, ela varia. Se nasceu no
no Amazonas fala de um jeito, se nasceu no Ceará, eu vou explicar, já vou dar os exemplos. Então, ela varia de acordo com o lugar que a pessoa nasce, seja um estado, uma cidade, um país. A variação que a palavra sofre de acordo com a região. Então, existem muitas pessoas que falam a língua portuguesa, né? Nós utilizamos o tempo todo a língua portuguesa. Então, ela se modifica ao longo do tempo. Ela varia de acordo com a região, de acordo com a idade, de acordo com o grau de escolaridade. Ela varia com o contexto de comunicação, como eu acabei de falar. Dependendo do lugar que você está e com as pessoas que você está a conversar, a tua maneira de se expressar e de falar também vai se modificar. Então, aqui tem alguns exemplos que eu coloquei aqui de linguagem regional, que diz assim, por exemplo, vou falar por mexerica. Mexerica no Rio de Janeiro, não, a gente usa tangerina. Já no Nordeste é mexerica. Mas tem muita coisa, gente. Tem a pipa, né? Que nós usamos como pipa. Alguns estados brasileiros é papagaio, outros é pandorga. O pão francês. Tem pessoas que falam, não sei o estado, eu só sei o exemplo. Pão francês. O carioca fala pão francês. Mas tem cidades que se fala pão de sal, né? E também tem o nome cacetinho. E tem um lugar aí que fala cacetinho. Pão de sal, pão francês, que é como o carioca fala, e pão de sal. Por isso a variação linguística regional, né? A variação da pipa, cada estado tem uma maneira de falar, da tangerina, do pão francês. Eu anotei muitos aqui. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Aqui, ó, deixa eu falar mais ou menos. A mandioca, né? A gente fala aipim, tem lugar que fala mandioca. Depende até da comunidade indígena também, que tem um vocabulário próprio deles. Mas eu não me lembro de muitos não, só mais esses que eu falei. O que abrange aqui é a variação histórica, que eu não vou falar, senão vai confundir a cabeça de vocês. Quer dizer, a regional, ela sofre também influência de imigrantes, né? Pessoas que vieram da Itália para cá, de Portugal, da Europa. Mas tem muita gente que vem de lá para cá para tentar a vida e começa a criar uma linguagem diferente. Bom, vou ler agora no módulo, que não diz quase nada disso, estou explicando para vocês entenderem melhor por fora. Você já estudou que a língua portuguesa ela é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, a pessoa diz bah. Muito engraçado o gaúcho, né? No Nordeste ele diz oxente. É a variação linguística geográfica. E é essa variação que vamos revisar agora. Número 1. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal, baseado no conto que vocês leram, né? O velho, o menino e o burro. Aí tem um trechinho que diz assim: assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho, que vem caminhando em vez de montar no bicho. Se é, compadre, cada coisa, viu? Aí embaixo, as palavras destacadas no trecho acima são comuns no modo de falar de cidades do interior e de algumas regiões do Brasil. Bom, lembrando aqui, como até comentei ainda há pouco, quem está vendo a novela que está passando no Vale a Pena Ver de Novo, ali mostra bem o tipo de linguagem da... Não existe linguagem errada, existe a linguagem adaptada a cada região, a cada lugar, né? Que pode ser histórica, social, estilística ou regional. Então, naquele caso ali, é uma coisa até divertida, porque é diferente, né? Eles utilizam as palavras de acordo com a vivência deles, né? A novela aí tá muito bom.
que tem aquele pessoal da zona rural, que tem a maneira de falar bem diferente, tipo Chico Bento, né? Nas histórias em quadrinho, que ele fala do jeitinho dele, né? A gente vê muito no nosso módulo, as tirinhas, né? Então, essas palavras destacadas no trecho acima, elas são comuns no modo de falar de cidade do interior de algumas regiões do Brasil. Aí no exercício A, você vai reler os termos na primeira coluna e vai relacionar cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante na segunda coluna. Tipo, assunte isso. Quer dizer, preste atenção nisso, né? Tá chamando atenção. É um despropósito, quer dizer, um absurdo. E burro fornido é o burro forte, resistente. E aqui tem as duas perguntas para serem respondidas oralmente, que faremos na nossa live. Na página 60, nós vamos até a 62, né? Na página 60, diz assim: assunte, despropósito e fornido. São exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. Aí, o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística. Então, aqui no caso geográfica, que está se referindo a regiões, né, do nosso país, ok? Como eu já falei, algumas assim por alto, da mexerica, do aipim, da pipa, do pão, né? Tem muitas. Se você pesquisar, você vai descobrir muito mais. Na página 60, exercício 2, por causa da variação geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Veja alguns exemplos no mapa a seguir. Aí tem no Acre, bombons. Em Minas Gerais, que eu falei, pão de sal, né? O pão, nosso pão francês. Em Pernambuco, o mosquito é muriçoca. Aqui a gente fala mosquito, né? Em Pernambuco já se usa muriçoca. E no Acre, aqui pra gente é bala, né? Lá é bombom. E lá em Minas Gerais é pão de sal, pro carioca é pão francês. Agora escreva os nomes que esses elementos recebem na região onde você mora. Você pode colocar pão francês, aqui ó, pão francês, carioca, careca. E aqui, pernilongo, mosquito, carapaná, esse eu nunca vi. Queimados, que são as balas, né? Caramelos, confeitos. Lá no Acre, está mostrando que é bombom. Bem diferente, né? Página 61. A organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, para dizer que não sabe algo, alguém da região sudeste constrói um tipo de frase de forma diferente de alguém da região nordeste. Não sei, na região sudeste, que é nossa, né? Na região nordeste, eles vão trocar a ordem, vão falar, sei não, né? Na língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Na cidade do Rio de Janeiro, que é a sigla RJ, a letra R na palavra barco possui determinado som. Em Piracicaba, São Paulo, com a sigla SP, a mesma letra R na palavra barco possui outro som. É aquele som puxado, né, como é que se diz, do interior. É barco, né? Barco. O carioca, ele puxa, arranha a garganta. E o paulista, o paulistano, ele já fala barco, né? Ele puxa, como na própria novela que eu citei, também tem muito isso, que eles são do interior. Então, eles puxam no R. Eles pronunciam o R de uma maneira diferente. Aí, aqui diz assim, vocês podem ler e marcar. A variação na pronúncia dos sons é conhecida como sotaque. Cada estado tem um sotaque diferente. Aquele que mora lá no Ceará, ele vai falar diferente. Meu nome, então, eles falam com E totalmente aberto, né? O nordestino é Regina, eles não falam Regina, eles falam Regina. Carioca já fecha o som do E. Vivendo valores. Os sotaques, assim como as diferentes palavras e expressões de cada região,
revelam como a nossa língua é rica em diferenças e como podemos sempre aprender com essa diversidade. Quer dizer, há uma diversidade muito grande, né, de maneira de falar, né? Uma coisa se transforma. Olha só o exercício da última página de hoje, que é 62, que diz assim: contorne a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não seja uma das opções apresentadas, escreva qual palavra você utiliza. Menino, a gente chama uma criança, no caso. Piá, guri? Não, a gente chama menino. Aí você vai escrever aqui, menino. A gente usa o quê? Estojo, penal ou lapiseira? No caso aqui é estojo, né? Aqui, essa brincadeira é muito legal. Tem regiões que se chama de avião e de macaca. Nós chamamos de amarelinha, né? Esse bichinho aqui, tem lugares que é jacinta ou helicóptero. Nós chamamos de libélula. Você vai escrever libélula. Aqui, a banana nanica, banana anã, banana d'água. Tem lugares que é banana nanica, outros banana anã. Nós falamos banana d'água. Você vai escrever banana d'água. Aqui, essa é engraçada também. Tem lugares que chamam de biloca ou de búrica. Nós falamos bolinha de gude. Ok? Você vai escrever bolinha de gude. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só solicitar revisão, que eu farei com certeza. Tá bom? Vamos fazer as atividades com capricho, com atenção, sempre com o adulto do seu lado para te orientar. E numa live que marcaremos o dia, o horário, faremos a correção. Ok? Um beijo. Até a próxima.